Amados, eu quero trazer para vocês uma notícia, não sei se vocês chegaram a ler algo a respeito. Comoveu a Suíça já há um ano esse caso. E finalmente agora os investigadores concluíram que uma família planejou e executou a própria morte dos seus membros. Um garoto apenas sobreviveu. Esse caso chocou o país. Ao todo foram 4 pessoas de uma mesma família na cidade de Montreux, na Suíça. As mortes foram planejadas pelos adultos da família. Era 24 de março do ano passado. Uma menina de 8 anos, o menino de 15 anos, o pai, a mãe e a irmã gêmea da mãe, todos caíram do apartamento do 7º andar. Apenas o menino sobreviveu, ficou em coma por um tempo, mas já se recuperou. Ele disse que não se lembra dos eventos daquele dia. Não houve nos corpos sinais de briga, nas autópsias não foram encontrados vestígios de drogas. A conclusão é de que a mãe da família e a sua irmã gêmea estavam envolvidas em um erro teológico. Claro que a mídia chama de teoria da conspiração, mas à luz do que nós encontramos na Bíblia Sagrada, um erro teológico. Porque falsas doutrinas matam. Eu vivo falando isso, e é isso que aconteceu. A polícia encontrou no apartamento alimentos estocados, remédios e materiais de higiene, organizados, guardados cuidadosamente. A família não saía de casa há muitos anos. As crianças todas educadas em casa. As 2 mulheres alimentavam uma profunda desconfiança em relação ao governo e às autoridades locais. E criaram as crianças para acreditar de que o mundo lá fora é um lugar hostil. Não se pode ter contato nenhum com o mundo lá fora. Quando veio a pandemia, aí que piorou. Quando a Ucrânia foi invadida pela Rússia, era o motivo que eles aguardavam de que alguma coisa no mundo estava sendo orquestrado. Já ouviu comentários assim já? As buscas no apartamento e análises dos aparelhos eletrônicos da família foram suficientes em análises para chegar à seguinte conclusão: a família toda optou por um suicídio coletivo. Os adultos prepararam tudo porque criam que aquele era o momento certo, 24 de março de 2022, para eles irem para um lugar melhor. E aí? Como é que a gente lida com isso? A tendência, amados,
é desse estado de coisas se multiplicar enormemente no mundo. Pessoas estão assustadas, amedrontadas, viciadas por notícias, sem filtros, sem análise, sem reflexões, acreditam em tudo que se comenta na mídia. Pode parecer um caso extremado esse de armazenar alimentos, armazenar remédios, mantimentos de materiais de limpeza. Talvez não. Temos perto de nós pessoas assim também. Alienadas, amedrontadas. Essa família chegou ao cúmulo do suicídio coletivo. Não sabemos como foi a ordem, se as crianças pularam primeiro, obviamente os adultos deixando por último. Eles criam que aquele era um ato espiritual para chegarem perto de Deus. De Deus. É um exemplo de rudimentos do mundo que Paulo fala aos Colossenses. A crença de que seres sobrenaturais estão em nossa volta, influenciando o nosso destino, numa luta constante, de tal modo que nós precisamos tomar determinadas atitudes, mudar nosso comportamento, nossa rotina, tudo isso para que estejamos indo para um mundo melhor. E aí? A nossa porção hoje, dos capítulos 2, 20 até 3, 4, é aquilo que nós chamamos de dobradiça do livro. Entre a parte teórica e a parte prática do livro. A carta aos Colossenses é dividida como Paulo gosta de fazer. Capítulos 1 e 2, o princípio. Capítulo 3 e 4, a prática. A temática da carta aos Colossenses é a nova vida em Cristo. Paulo quer comunicar aos irmãos de Colossos de que a vida para Deus compreende morrer para as crenças, as sutilezas, os pensamentos de homens, os preceitos de homens, os mandamentos de homens. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus falando em João capítulo 8. Em Gálatas, no capítulo 2, Paulo deixa claro: tem gente espiando vocês, tem gente tramando contra vocês para tentar espiar a liberdade que vocês têm em Cristo. Então, essa dobradiça, Paulo fala sobre isso. A essência da vida cristã é, se você quiser repetir, é até bom. Qual a essência da vida cristã para Paulo? Viver para Deus e morrer para o mundo. De novo, vamos lá? A essência da vida cristã para Paulo é viver para Deus e morrer para o mundo. Que é o batismo. A figura do batismo ainda está na cabeça do apóstolo Paulo. A ideia de sepultar o nosso eu. E como diria Spurgeon, tem que cavar muito, porque ele vai lutar para sair de lá. O nosso problema é esse. Se a gente enterrar o nosso eu meio que raso, quando você chegar em casa, ele já está lá te esperando. Tem que enterrar fundo.
Por isso é o batismo, é o mergulho, é a imersão, é jogar terra por cima, muita terra. Morrer para o mundo. Vamos ao texto. Versículo 20 do capítulo 2. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisso, não coma disso, não pegue daquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas dos homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria, ao promoverem um culto que as pessoas inventam. Falsa humildade e tratamento austero do corpo. Mas eles não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Portanto, se vocês forem ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto. Aleluia. Onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram. Seria estranho eu pedir para cada um falar para você estar do seu lado, porque você morreu, né? Mas é isso que Paulo está dizendo. Porque vocês morreram. E a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Você pode dizer amém? Amém. Diga a Deus, fala comigo, Deus. Eu preciso ouvir a tua voz, Deus. Ai, ai. A grande ideia desta passagem é uma frase fácil para você decorar. Não saia daqui sem pensar seriamente nela. A nossa nova vida em Cristo, é a vida de Cristo em nós. A nossa nova vida em Cristo é a vida de Cristo em nós. Paulo vai dizer aos Gálatas, eu sempre vou relacionar com Gálatas, porque muito daquilo que Paulo lidou com a igreja de Colossos, ele já havia lidado com a igreja aos Gálatas. Claro, contextos diferentes, mas as heresias, amados, o princípio ativo é o mesmo, sempre. Rebelião contra Deus. Pecado. O princípio da nova vida é morrer com Cristo. E o dever da nova vida é buscar e pensar as coisas lá do alto, lá de cima. É bom só relembrar a você, preste atenção aqui, de que a Epístola aos Colossenses foi escrita porque Paulo notou, pelo testemunho de Epáfras, o seu discípulo, no ano 60, ainda do primeiro século, Paulo está preso em Roma, recebe a visita de Epáfras, pastor da igreja em Colossos, e Epáfras dá um relatório que deixa Paulo tremendamente preocupado. Paulo estava nos seus últimos anos de vida. E eu sou pastor, amados, e você já deve ter conversado comigo ou com algum outro pastor. Não existe nada que agonia mais o coração do pastor do que saber que as pessoas a quem ele influenciou, quer seja de perto, como a igreja aos Gálatas, quer seja de longe, como a igreja aos Colossos, que Paulo praticamente não conhecia pessoalmente, estavam se afastando da verdade. É duro, amados. Tanto ensinamento. A igreja aos Colossos, amados, eu já tenho dito aqui, ela tinha 6 anos de fundação.
E eles já estavam com uma doutrina, uma heresia tão profunda e tão difícil de entendimento, porque eram doutrinas muito fluidas, muito misturadas, não era nada orgânico. Não havia em Colossos uma declaração doutrinária falsa, não havia um documento, não havia, amados, nada por escrito ou nada ensinado de maneira correta. Era uma igreja que sofria de influências da imoralidade dos frígios, que era a população nativa da região, da severidade ortodoxa dos judeus, que estavam ali desde há muito tempo. Até mesmo antes de Cristo, já havia uma comunidade judaica forte em Colossos. Uma influência grega fortíssima na filosofia. E sem contar os cultos místicos de adoração a anjos. Era gente que via anjo para tudo quanto é lado. Tem anjo voando neste lugar. Era uma das músicas do momento. E Paulo então está em crise, amados, alvoroçado, porque esses hereges estavam ensinando, dentre outras coisas, que Cristo não era o suficiente. Era apenas uma das emanações de uma divindade qualquer. Falecido Carlos Oswaldo diz que o tom polêmico de uma parte dessa epístola sugere que Paulo pretendia convencer os indecisos e corrigir os instáveis que já tinham aceitado os falsos ensinos para trazer àqueles grupos uma atitude de compromisso, de lealdade, de, gente, vamos lá. Por isso que eu entendo, Iago, dando o primeiro clique aí, de que quando Paulo diz assim, se vocês morreram com Cristo, poderia ser melhor traduzido assim, já que vocês morreram com Cristo, é uma possibilidade no original, tá ok? Porque Paulo está escrevendo para a igreja que estava dentro da igreja. Assim como hoje, nos nossos dias, existe uma igreja fiel dentro de uma igreja infiel. E Paulo está dizendo, olha, já que vocês morreram com Cristo, e ele usa mais uma vez essa expressão, rudimentos do mundo, e eu disse aqui nas últimas mensagens de que quando Paulo está falando em rudimentos do mundo, ele pode estar falando de duas coisas. Ou ele está falando desses seres angelicais que, pela filosofia da época, entendiam que era a terra, o ar, o fogo, a água, elementos principais da constituição do mundo. Então havia seres espirituais, amados, que governavam todas as coisas. A moda da astrologia, não confunda com astronomia. A astronomia é uma ciência. A astrologia é uma tranqueira qualquer. É um falso ensino. É um ensino de demônios. Um ensino de demônios, como aquela mulher que tem a imagem de Beelzebu lá na região metropolitana de Porto Alegre. E se orgulha disso. Ela, ao menos, tem a imagem na frente da casa. Grande parte da população brasileira tem dentro do coração. O efeito é o mesmo. Há quem diga também que os rudimentos do mundo, também, se você for por essa linha, está certa. É a mesma situação que Paulo vai escrever aos Gálatas 4:3. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo, que são as leis, os princípios elementares da lei de Moisés, os 613 mandamentos da tradição. Gente que fica escravizada, amados, naquilo que a gente pode chamar de legalismo. Por isso que Paulo chama atenção, e tem muito sentido. Eu tenho para mim de que na carta Paulo fala dessas duas acepções. Se você me perguntar, em 2:8,
ele está falando de rudimentos do mundo enquanto seres espirituais. E 2:20 ele está falando sobre rudimentos do mundo enquanto tradições de homens. Ele alternava para dizer de que, de fato, não importa se são seres espirituais ou se são legalismos, tudo isso nos impede de termos uma vida plena em Cristo. Você já imaginou? Paulo está dizendo o seguinte: olha, já que vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, vocês são livres. Por que vocês ainda ficam se sujeitando a regras do tipo, como se vocês vivessem ainda naquele mundo, me permita, amados, naquela bolha, do tipo, não toque nisso, não coma disso, não pegue naquilo. Amados, já imaginou? Cristo nos libertou da lei por conta disso. Amados, me permita a franqueza, seguir a lei de Moisés e todos os mandamentos que foram criados depois é coisa para neurótico. É coisa para gente que vai dizer, será que o que eu toquei está impuro? Um judeu, amados, não tomava água no mesmo copo de um gentil. Um judeu, antes de tomar as refeições, ele não lavava as mãos só não, lavava até a altura dos cotovelos. Tomava banho de purificação a cada vez. Mulheres, no estado de incômodo delas, não podiam dormir com seus esposos. Tinha que dormir à parte, porque o homem, quando tocava numa mulher impura, se tornava impuro também. No sábado, se passava fome, mas não se podia fazer comida. Jesus vivia confrontando esse tipo de coisa, porque a lei, amados, ela era absurda. E os homens eram incoerentes. Um boi se podia salvar. Um filho se podia salvar no sábado, essa é a crise de Jesus. Mas ele curar um homem com barriga d'água não podia. Todos ficavam escandalizados. Coavam um mosquito, usando a expressão de Jesus em Mateus, e engoliam um camelo. Eram como que sepulcros caiados, bonito por fora e podre por dentro. Paulo está dizendo, gente, gosto de uma versão americana, morresses com Cristo, saindo do domínio dos elementos do mundo. Vocês agora deixaram a velha ordem, deixaram as trevas, morreram com Cristo. Vocês agora são livres. Romanos 7:4. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para que pertença a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. A lei já não tem poder sobre nós, aleluia. Não estamos mais sob o domínio da lei, do pecado, da consciência. Amados, era muito sério essa situação, muito séria. Paulo diz o seguinte, olha, versículo 22, todas essas coisas se destroem com o uso. Essa coisa de não toque nisso, não coma nisso, não pega aquilo outro, são preceitos e doutrinas dos homens, amados. O que ocasionou a morte daquela família, de 4 membros de uma mesma família lá na Suíça? Doutrinas de homens, amados, preceitos de homens, e até hoje nós temos pessoas, amados e amadas, escravizadas por mandamentos de homens. Não cortam o cabelo, não oram sem o véu, não usam bermuda, não torcem para time algum, embora que alguns times realmente seria até bom ser proibido torcer. Não se alegram. São como o filho mais velho na parábola,
está sempre indignado com alguma coisa, está sempre chateado com alguma coisa. Acho que foi Santa Teresa que ensinou os seus discípulos a orar o seguinte: ó Deus, nos livre dos santos de caras amarradas. A coisa mais dura, mas é ter que lidar com crente que só fica com cara amarrada. Será que eu pequei? Até hoje, amados, olha que eu ensino, e ainda vejo um ou outro falando o seguinte: pastor, é porque nós não podemos perder a nossa salvação, né? Ainda falo né. Eu falo, o cara não entendeu nada, cara. E fica aquele medo, sabe, aquele peso. Será que eu perdi hoje? Eu perco hoje e ganho amanhã. Dá vontade de mandar tudo para a classe de batismo de novo. Gente, amados, que está preso. Paulo diz ainda, olha, versículo 23, de fato essas coisas têm aparência de sabedoria. Claro. Muitas dessas doutrinas, amados, que a gente percebe, que muitos de nós já estivemos amarrados a esses princípios, a esses rudimentos, tinha aparência de sabedoria. Os pastores, gurus, pais de santo, diziam o seguinte: isso é para o seu bem. Aparência de sabedoria. Cuidado. Olha, se você não voltar para Jesus, seu filho pode morrer, hein? Deus dá e Deus também tira. Deus vai te pegar na esquina. Cuidado, hein? Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Algum tempo atrás ficou famosa uma literatura de uma mulher que tinha tido uma visão do inferno e voltou para escrever o livro. O diabo deixou ela só fazer É uma coisa louca. Amados e amadas, tem aparência de sabedoria, promove um culto que as pessoas inventam. E é interessante que a palavra no original para culto aqui é culto voluntário. Sabe o que significa isso? É que as pessoas querem ser enganadas, elas permitem ser enganadas. Algumas estão escravizadas porque não conhecem mesmo, estão ali enganadas, mas tem muita gente que gosta daquilo, escolhe aquilo, não sabe viver outra coisa, tem medo da liberdade. Falsa humildade, porque faz as pessoas se sentirem: ó Deus, obrigado porque eu não sou como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou dízimo também. Eu faço e aconteço, Senhor. Eu sou bom, Deus. Ou alguns que são tão audaciosos que falam o seguinte: Deus, o Senhor é bom. Eu sou ótimo. E a pessoa se sente. Falsa humildade. Tratamento austero do corpo. A ideia aqui é tratamento severo do corpo, é isso. São dietas feitas em jejuns intermináveis. Para quê? Eu quero mudar a mente de Deus a respeito desse assunto. Ou eu quero uma santidade maior para a minha vida. Ou eu quero poder. Ou eu quero isso. Jejum para querer ter alguma coisa que Deus tem. Amado, jejum não é para você ter nada. Jejum é para você deixar de ter aquilo que você já tem demais, que se chama orgulho. Tem gente que fala o seguinte: Senhor, o Senhor está ferindo o meu orgulho. Aí Deus lá de cima fala assim: eu não estou ferindo, eu quero matar o seu orgulho. Deus não fere o orgulho de ninguém. Deus mata o nosso orgulho. Só que tratamento austero do corpo, dietas, autoflagelos. Aí você vai falar: os cristãos não têm disso. Não tem? Não tem? Cristãos amados que Lutero mesmo, antes da conversão, praticava, que tudo indica, autoflagelo.
e outros santos também de Deus. Eu lembro do pastor Ivênio falar de uma santa dessa, que tinha a cabeça infestada de piolhos, e ela chamava os piolhos de anjos de Deus. Por quê? Porque afligiam a ela, e ela, quanto mais afligida no corpo, mais ela julgava que estava perto de Deus. Isso é história. História. Realidade. Paulo diz, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Paulo está dizendo o seguinte, olha, para aquilo que se propõe de fato o culto a Deus, não está acontecendo nada. Porque esse culto não é verdadeiro. Tem aparência só. A palavra aparência aqui no grego é logos, é discurso de sabedoria. Palavra de sabedoria. Mas é culto manipulado. É culto fake. Não vai resolver o maior problema do homem. Por quê? Porque não depende de você. Nunca dependeu. O falecido Dr. Shedd vai dizer assim, olha, Paulo demonstra aqui um pessimismo quanto a qualquer esforço humano. A nossa salvação não é apenas gratuita, ela não é suscetível a qualquer merecimento. Em consequência de boas obras. Até mesmo a santificação é pela graça. Depende da revelação da vontade de Deus e da operação do Espírito Santo para que sejamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Por isso, Iago, que Paulo faz a dobradiça agora para a parte prática. Portanto, já que vocês foram ressuscitados, essa é a ideia do texto. Juntamente com Cristo, vocês morreram e ressuscitaram, se lembram disso? Agora vocês não apenas busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus, aleluia. Mas versículo 2, pensem nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra. Olhe para mim, olha o contraste aqui. Vocês já morreram com Cristo? Vocês já foram ressuscitados com Ele. É isso mesmo, vocês já foram no batismo. É claro que não no batismo ato em si, mas naquilo que deveria preceder o batismo, que é o quê? O novo nascimento. Porque o batismo nas águas é um testemunho público daquilo que já aconteceu no seu privado. Porque as águas continuam sendo águas. Você não vem aqui, vou lavar meus pecados. Ixi. Eu era criança, e um irmãozinho falou o seguinte, eu sou contra batizar em batistério. Sou a favor de batizar no rio. E criança, não era comigo que estava falando, mas eu, como toda criança observadora, nada de ficar prestando atenção na conversa dos outros, eu estava observando. Aí foi perguntado por quê. Foi o seguinte, não, porque aí ficam os pecados todos estocados ali na água. No rio, leva embora. O batismo não salva, não lava pecados. O batismo é um símbolo de que você morreu para o pecado, para o mundo, para o seu ego, e você renasceu para Deus. Como diria o pastor Bill, amém, aleluia, amém. Esse é o batismo. Paulo diz, Colossenses 2,12, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé, no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Logo, busquem com sofreguidão, com desejo. Sabe essa busca, amados, apaixonada pelas coisas de Deus,
pelas coisas lá do alto. Você que, como eu, nós vivemos, amados, em tensões. Todo mundo quer o nosso tempo. Todo mundo quer a nossa prioridade. Todo mundo quer a nossa lealdade. Todo mundo quer o nosso coração. Todo mundo quer a nossa família. E nessa luta, nessa tensão, busque as coisas lá do alto. Agora, quer ir num ponto mais além ainda? Pense nas coisas lá do alto. E aqui, para pensar, Paulo usa aquela palavrinha no grego, né? O Jonas Madureira que gosta dele, né? Que diz respeito a essa atitude, a essa disposição do coração, essa coisa frenética, porque a palavra é phronesis, né? Tem gente que vive uma vida frenética. Deus quer que você tenha uma vida frenética, essa coisa do coração que jorra, essa disposição de mente. É a mesma palavra que está lá em Filipenses capítulo 2, tenham a mesma atitude, o mesmo pensamento, a mesma mente que havia em Cristo Jesus, o qual não considerou ser igual a Deus, algo que deveria se apegar, mas se esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e por aí vai, e por aí vai. Pense, dedique-se, disponha o seu coração, não nas coisas da terra, amados, porque vocês já morreram. Eu comecei o culto lendo o quê? Filipenses, capítulo 3, que vai dizer que a nossa pátria está onde, amados? Está nos céus. Nós somos cidadãos dos céus, amados. Esse mundo já não nos pertence. A gente está aqui, amados, enquanto Deus está permitindo. Aí você fala, mas pastor, então nós não vamos fazer nada para melhorar essa encrenca que a gente está vivendo? Faça, meu queridão, faça, minha queridona, mas o Redentor do mundo já morreu e já nos fez aguardar. Nós somos o povo que espera. Nós somos o povo que aguarda novos céus e nova terra. Amados, as demandas sociais, elas são importantes, mas elas não podem nos prender aqui. Tem cristão que é tão comprometido com as coisas deste mundo que perde a visão das coisas de Deus. Mas eu concordo com C.S. Lewis, que disse o seguinte, certa feita: as pessoas que mais fizeram por este mundo foram aqueles que mais esperavam pelo mundo por vir. A gente precisa entender isso, amados. Como diz o hino do cantor cristão, sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá dos céus, e embaixador eu sou. O embaixador, amados, é o primeiro a ser chamado quando tem algum problema diplomático. Porque ele representa o seu presidente, o seu governo, o seu rei, em uma outra terra, mas uma terra que não é dele. Luiz Gustavo, você sabia que a embaixada do país, aquela embaixada é terra, é território, não do país que ela está, mas do país que ela representa. Sabia disso? Se você está numa embaixada americana, você está em território de jurisdição americana. Por isso que tem gente que tem asilo político. Teve um americano que se refugiou na embaixada do Equador, lá em Londres. Aquele que fez aquele escândalo lá, o Wikileaks, né? E não pode prender o cara. Nem sei como é que está hoje, mas não podia prender, ficou tempos lá. Amados, olhe para mim. O território onde você vive não pertence a este mundo. Pertence ao reino dos céus. Onde você transita, onde você se comunica, convive, trabalha. Você é um embaixador andante.
O seu ambiente de trabalho pode ser um inferno, uma sucursal do inferno. Mas a sua mesinha de trabalho é um pedacinho do céu. Se você trabalha numa oficina e você tem que ir de um lugar para o outro no galpão, aonde quer que você for, por quê? Porque você tem a vida de Cristo em você. Você é um pequeno Cristo, nesse sentido, entre aspas, né? Cristão. A vida de Cristo. Pastor, mas que coisa estranha. Mas é o que está no versículo 3. Porque vocês morreram. E a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Por isso que Lutero, de vez em quando, tinha lá suas angústias, suas lutas, suas depressões, suas síndromes de pânico, suas doideiras. Eu já compartilhei aqui que é verídico, que ele tinha problemas emocionais seríssimos e espirituais, emocionais / espirituais. Batiam na porta dele à noite, não era ninguém. Quem é? É Lutero? Não, Lutero não existe mais. Lutero morreu. Diz que na casa dele na Alemanha até hoje tem a marca do tinteiro que ele jogou numa das suas visões. Amados, amadas, nós já morremos. Coloque uma coisa na sua cabeça. O mundo não tem nada para você. Não tem nada. Nada te agarra neste mundo. Nada lhe prende neste mundo. Sua vida está oculta em Deus. E quando Cristo, que é a vida de vocês, Paulo dizendo, se manifestar, então também vocês serão manifestados com Ele em glória. Repita comigo, em glória. É isso, amados. Vai chegar um tempo, e não está longe, que aquilo que Pedro falou na sua primeira carta vai acontecer. Porque nós fomos regenerados por uma viva esperança. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1, 4. Para uma herança que não pode ser destruída. Que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para nós. Para todos nós. É isso, amados. Esse é o registro da nossa vida. Esse é o retrato da nossa vida. Retrato da nossa vida. Vida cristã. Aí você diminui um pouquinho desse aqui, tá, Edinho, por favor. Vida cristã é morrer a cada dia para viver melhor a cada dia. Dando 2 cliques aí, Iago. Vida cristã é morrer a cada dia para viver melhor a cada dia. Nós não podemos dar folga ao nosso ego, amados. Ele é facilmente inflado. Não sei quanto a vocês, mas o nosso ego, ele é facilmente inflado. Vez por outra, a gente tem uma inclinação tão forte para a autossuficiência. A gente se acha os tais. E a gente precisa parar. Opa! Pegar um alfinete para furar esse ego. Porque eu não posso me encher. Porque eu já estou cheio demais de mim mesmo. Como diria o falecido pastor Antônio Elias, eu preciso me esvaziar do que eu estou cheio para me encher daquilo que eu estou vazio. E Paulo vai dizer aos Efésios, enchei-vos do Espírito. Por fim, precisamos orar, Senhor,
Mantenha os meus olhos na eternidade. Porque se não focarmos o que realmente importa, vamos nos distrair com o que menos importa. Se a gente não focar no que realmente importa, nós vamos nos distrair com o que menos importa. Está preparado para receber mais uma palavra? Jesus manda dizer a você, Mateus 6, 19 a 21. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. A gente tem um problema muito grande, eu vou terminar falando nisso. Deixando a última tela, por favor, Iago. Olhe para mim aqui. Nós temos a vida de Cristo em nós. A nossa nova vida em Cristo é a vida de Cristo em nós. Mas como nós ainda estamos limitados a este mundo aqui, aquilo que na eternidade seria uma cura imediata, para a gente costuma demorar um pouquinho mais. Porque os processos da terra são diferentes dos processos do céu. É aí que tem muita gente que perde a fé, porque acha que Deus está demorando demais em atender os nossos pedidos. Mas e se eu falar para você de que Ele já respondeu? O que acontece é de que você está vivendo um processo ainda aqui, do já e do ainda não. Ele já liberou, mas a gente está limitado aqui. Eu quero terminar para ilustrar isso daí de modo claro. Eu não sei quantos de vocês leram, por exemplo, O Sobrinho do Mago, que é uma das crônicas de Nárnia. Lá, o Dígore, ele observa Aslan plantar uma maçã mágica no solo recém-criado de Nárnia. Essa árvore cresce brotando do solo. Em Nárnia, as maçãs têm imenso poder de cura e de fortalecimento. Dígore, então, que numa outra fábula você já vai identificá-lo, né? Como o tio daquelas crianças, pega uma fruta da árvore e envia de volta ao nosso mundo. Porque ele pensou o seguinte: eu quero muito que a minha mãe, que está doente, fique curada. Quando Dígore dá a maçã para sua mãe, ele não vê uma recuperação imediata. E C.S. Lewis fala assim, porque no nosso mundo, cheio do vigor da redenção, não da criação, a cura é sempre lenta e gradual. Mas, contudo, porém, entretanto, o rosto da sua mãe ficou um pouco diferente. Uma semana depois, ela conseguiu se sentar. Um mês depois, ela já estava sentando no jardim com o filho. Então, em meio a todo esse processo, Dígore luta para acreditar que a cura está realmente acontecendo. Mas há uma frase que ele fala e que está no livro, e que essa frase eu quero que seja comunicada ao seu coração. Dígore dizia o seguinte: quando eu me lembro do rosto de Aslan, eu passo a ter esperança. Você pegou a ideia? Olhe para Jesus. Para cada vez que você olhar para você mesmo, olhe 10 vezes para Jesus. Não tira os olhos dele.
Porque tem muita coisa acontecendo na sua vida que você não está vendo. E quer que eu arrebente mesmo, você ir embora com dor de cabeça? Tem coisa que você nunca vai ver. Mas Ele está fazendo. Ele sempre está fazendo algo. Em meu e em seu favor. Ora ao Senhor, se você está perto de alguém que conhece um pouco da sua dor, um pouco da sua luta, um pouco das suas renúncias, um pouco das suas quedas, um pouco da sua dor, ore junto com ele, com ela, dizendo: todas as vezes que eu olhar para Jesus, eu vou encher meu coração de esperança. Porque o Senhor vai renovar no meu coração a convicção de que eu não estou sozinho e que a nova vida que eu tenho nele é pelo fato dele viver em mim. Ora ao Senhor, louve ao Senhor, se apegue a essa palavra.